Larúbia, buenos dias, Larúbia, buenos dias, Kaique, buenos dias, Joanito, buenos dias, Rafael, buenos dias, Brena, buenos dias, Igor, Igor, buenos dias. Gente, eu vi um clipe do Igor, um vídeo do Igor. Eu não sei quem foi que mandou o vídeo, gente, não sei se foi Milene, eu não sei. Eu sei que eu vi foi Gabriela Falsi. Gente, eu só vejo o Igor assim, ó. Sabe, o Igor numa luta com o inimigo, sabe? Um inimigo meio invisível. Aí tá o Igor assim, sabe? Aí eu baixei o vídeo. Aí eu falei assim, gente, olha o que meu aluno faz, tá dançando. Aí todo mundo, Ronaldo, chama o Igor, chama o Igor. Igor, você tá famoso na roda dos meus amigos. Todo mundo, Ronaldo, chama o Igor, todo mundo quer o Igor. Tá ouvindo, Igor, o que eu tô falando? Olha o Igor, como que o Igor é seco, gente. Eu aqui brincando, rindo. Vocês, kkk, aí o Igor, sim. Ah, não, Igor. Sim. Ah, eu não mereço sim, não, Igor. E vai ser, pô, professor, que legal, entendeu? Ah, tá. Não, sim, não, né? Eu aqui me esforçando, lá te imitando. Aí você, sim. Ah, não, Igor. Guilherme não é assim, não. Vou mandar o Guilherme te dar mais cutucado. Entendi, entendi. Bem, turma, vamos lá, né? É o capítulo 3 e 4, não é isso? Gente, eu nem sei, eu nem lembro qual é o conteúdo, acho que é figura de linguagem, não é isso? Vamos lá, eu tenho que ver o que é, que eu não me lembro o que é. Então vamos lá. Isso aqui foi, porque foi o 2. Eu lembro que eu dei função para vocês já. Função de linguagem. Noção de variação linguística também já foi. Lembro bem disso. É 3 e 4, né? Revisão, não é isso? Vocês vão fazer a prova aí. Se bem que ontem eu já dei aula de literatura para vocês. Gente, eu sei o que aconteceu aqui com esse. Noções de semântica. Ah, tá. Não. Ah, delícia, essa matéria é deliciosa. Gente, uma escola me chamou para dar aula amanhã, vocês acreditam? Aí tá. Aí querem que eu dê uma aula sobre crase. Ai, volto da crasear, volto de crase para quê? Vou dar aula de regência amanhã para a galera aí. Querem que eu dê aula de 10 minutos e que eu faça com que todo mundo entenda o que é crase. Então tá, né? Vou tentar, né? Agora, se a gente não lê, o que eu posso fazer? Vou ali, tá me esgoelando, eu vou dançar, eu vou sambar e eles não vão ter noção do que eu tô falando. Turma, vamos lá, ó. Tio Ronaldo vai falar um pouquinho aqui, tá? Então, olha só, o que seria a semântica? Né? Semântica é a parte da gramática que estuda a significação das palavras. Que isso, Rafael Cuba? Rafael Cuba tem umas doideiras, né, gente? Então, olha só. É... Deixa eu só soltar isso aqui lá na agenda Edu. Tem um raio aqui que está nono ano. Só um minuto, gente. Nono ano gramática. Só um minutinho, tá? Aí eu tenho que ir para onde? Só um minuto, gente. Ai, não aguento mais isso. Só um minuto, tá, turma?
Nossa, eu dei 3 tempos seguidos agora pro nono ano. Eu tô até tonto de nono ano. Só um minuto, tá, turma? Já tô indo aí. Então, olha só, turma. Como eu falei para vocês, né? A tela está sendo compartilhada, vocês estão vendo ou não está sendo? Acho que agora foi. Vê aí, Cuba, Breno, vê se foi. E agora, foi? Falou, Foi, Rafa. foi. Obrigado, Breno. Então, olha só, gente, a semântica é a parte da gramática que vai estudar o significado das palavras, lembram disso? Então, exemplo, eu pego a palavra, vamos pegar um exemplo aí bem corriqueiro para a gente lembrar que eu estou falando. Rosa. Eu tenho a palavra rosa, eu tenho a rosa. Rosa bateu no filho. Substantivo, a mulher que se chama Rosa. Minha camisa é rosa, coloração, adjetivo. A rosa murchou, eu estou falando de vegetal, certo? Tem mais alguma conotação de rosa, gente? Não, né? Que eu lembre, não. Rosa dos ventos, mas aí eu vou falar rosa quebrou, né? Não, vou falar rosa dos ventos. Então, semântica é o estudo da significação das palavras, expressões, enunciados que irá constituir um texto, né, turma? Então, olha só, dentro dentro da semântica, eu terei os sinônimos, né? O que são os sinônimos? Palavras semelhantes, lembram disso, gente? Todo mundo está lembrando o que é sinônimo? Primeiro ano, meus queridos alunos, vocês estão lembrando o que é sinônimo? Sim, Rafael. Vocês estão lembrando, gente? Umas 2 questões, Rafael. Sinônimos são palavras semelhantes, né, gente? Equivalentes. Então, olha só. No caso aqui. Obrigado, Davi. Obrigado, Ana. Por que, Rafael, você não leu o livro? Não sei, Rafael. Já está querendo me deixar doido já. Léxico, gente. Eu, em gramática, eles querem falar de literatura na aula de gramática. Vocês são assim. Vocês conseguem tirar o meu tino até 11 e pouca da manhã. Porque quando é 9 horas, eu vou entender que vocês estão sonolentos, né? Rafael, eu não sei, sabe por quê? Eu estou pensando aqui. Porque eu não trabalhei o livro com vocês. Né? Eu não trabalhei o livro com vocês. Não sei se de repente coloca um resumo do livro, entendeu? Eu acho esquisito isso, eu colocar resumo de livro. Eu não gosto disso, não. Eu gosto de trabalhar o livro, entendeu? Mas esse negócio da quarentena está me deixando limitado, né? Palavra, palavra. Calma aí, deixa eu entender aqui. Sim, estou lembrando, Rafael. Olha o Jean nunca fala. Quando ele quer me dar um tiro, ele fala essas bobagens, ó. Vamos lá, Breno. Eu ia falar que seria um contexto sentido de uma sala de aula. Sim, Breno. Bom dia, Elizabeth. Você não tinha falado dele que era de literatura? Palavra, palavra. Eu falei que eu ia dar aula de literatura hoje? A prova passada você fez. Sim. Gente, vocês estão ficando doidos, eu aí. É Rafael que está liderando esse movimento aí. Ó. O que seria o léxico, gente? Preste atenção aqui. Tá, daqui a pouco eu vou dar atenção de literatura aí, tá? Calma aí. Deixa eu focar aqui em gramática, meu Deus. Que raio! Olha só, gente, dê uma olhada nesse quadro aqui, ó, léxico, né? Esquece com cedilha, Rafael Cuba. Léxico. Então, olha só. Conjunto de todas as palavras e expressões de um idioma. Então, ou seja, turma, é tudo que a língua portuguesa pode nos oferecer ou qualquer idioma. Que a língua inglesa nos oferece, a língua francesa, a espanhola. Isso é o léxico, tudo. Agora, o vocabulário é o conjunto de palavras e expressões que você seleciona. Alguma dúvida até aqui?
Então, olha só, gente, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quando eu falo assim, ó, vamos para o sentido genérico, sentido específico, né? Então, exemplo, quando eu falo assim, cidade. Cidade, eu tenho várias cidades. Eu tenho a cidade, vamos pegar o Rio de Janeiro. Eu tenho a cidade de Petrópolis, eu tenho a cidade de Niterói, eu tenho a cidade de São Gonçalo, eu tenho a cidade de Búzios, eu tenho a cidade de Teresópolis, eu tenho a cidade de Rio das Ostras, eu tenho a cidade de Cabo Frio, eu tenho a cidade de Nilópolis, Nova Iguaçu, Japeri, Mesquita, Miguel Pereira. Tudo isso é um sentido geral. Cidade. A palavra cidade é um sentido geral. Os nomes que as cidades terão serão em sentidos específicos, ok? Ah, um veículo. Veículo é o sentido mais geral, está aqui embaixo, estão vendo? Ó, veículo é o sentido mais geral. Agora, o nome que eu darei a esses veículos, aí será o sentido mais específico, né? Bicicleta, Kombi, carro, ônibus. Estão entendendo mais ou menos? Moto. Tudo bem até aqui? Agora vamos ver o que seria, né, no caso, quando uma palavra tem sentido mais restrito que outra, dizemos que ela é um hipônimo dessa outra. Então, olha só, hiponímia, hiperonímia, né? São duas relações semânticas que se estabelecem entre pares de palavras ou expressões, sendo uma delas de sentido mais geral, amplo, e outra de sentido mais específico, restrito. Então, olha só, turma. Quando eu tenho o sentido geral, que é o que eu falei, praia, e o sentido específico, que eu falei, os nomes das praias, quando eu tenho o sentido geral, que são as cidades, então eu tenho um hiperônimo. Quando eu tenho os nomes desses municípios, dessas cidades, eu tenho um hipônimo. Estão conseguindo entender? Estão lembrando, mais ou menos? Mesma coisa são os veículos aqui, ó. O veículo é o sentido mais geral. Então, se o veículo é o sentido mais geral, que é o genérico, é a generalização, eu tenho o hiperônimo. A partir do momento que eu especifico esses veículos, né, eu tenho um hipônimo. Estão conseguindo compreender, turma? Se eu tenho um sentido geral, eu tenho um hiperônimo. Se eu tenho um sentido específico, eu tenho um hipônimo. Vocês estão falando de dúvida aqui, né? Ana Clara está dizendo que sem dúvida. Rafael, nenhuma. Breno também nenhuma. É bem simples isso, né? Agora, turma, antônimo. Todo mundo aqui lembra o que é antônimo, né? Antônimo é ideia o quê? Contrária. Ideia distinta, certo? Eu acho que o antônimo ninguém vai ter problema com isso, né, turma? Então, agora, olha só. Agora vamos para os homônimos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no que seriam os homônimos. Então, olha só. Homônimos são vocábulos diferentes que têm ou a mesma grafia e a mesma pronúncia, ou apenas a mesma grafia, ou ainda apenas a mesma pronúncia. Então, olha só, durante o almoço com os chefes, ele deu o maior vexame. Às vezes, almoço em uma lanchonete perto da escola. Então, vocês veem que aqui é o almoço, né? Eu estou escrevendo igual, mas a pronúncia está diferente, o som. O censo é a mesma coisa. O censo econômico apresentou resultados animadores para o país. Censo que se inicia com C. E o censo que se inicia com S. O senso de humor de seu amigo é admirável. Então, aqui, ó, no almoço, nós temos homônimas da mesma grafia. E no censo, nós temos homônimas da mesma pronúncia. Então, olha só, turma. Aí está aqui, né? Homônimos perfeitos.
São vocábulos iguais na grafia e na pronúncia. Estão lembrando disso, gente? Quando eu tenho vocábulos igual na grafia e na pronúncia, são homônimos perfeitos. Quando eu tenho apenas na grafia, na escrita, é homônimos homógrafos. Quando eu tenho apenas na pronúncia, que é apenas igual na pronúncia, eu tenho homônimos homófonos. Tudo bem até aí? Tudo bem aí, turma? Bom dia, Hugo. Ó, então agora vamos para os parônimos, né? Tráfico autorizado, produto perecível. Ó, tráfico autorizado, produto perecível. Olha isso, gente. Jesus. Então, olha só, turma. ONU propõe plano. Não, aí é que ele faz um adendo, né? Tráfico autorizado. É claro que não foi bem isso que o autor do aviso quis dizer. Certamente ele pretendeu informar que o caminhão tinha autorização para trafegar, ou seja, para circular pelas ruas e rodovias, mas acabou confundindo duas palavras de grafias muito semelhantes. Estão entendendo? Na hora de escrever, escreveram errado. ONU propõe plano de combate ao tráfico de armas. Tráfico é o comércio ilegal, né? Rodovias terão aumento intenso no tráfego. O tráfego vai ser o movimento, o trânsito, transitar. Então, essas duas palavras formam um par de parônimos. Parônimos são vocábulos semelhantes na grafia e na pronúncia. Ó, turma, eu tenho discriminar, mas eu tenho discriminar. Eu tenho eminente, mas eu tenho iminente. Flagrante, que é o ato, né? O fragrante, que é o perfume. Infringir, que é desobedecer. Infligir, que é aplicar uma pena. Mandado, que é ordem judicial. Mandato, que é tempo de cargo público. Ratificar, que é confirmar. Retificar, que é corrigir. Vultoso, que é volumoso. Vultuoso, que é inchado. Peão, que é o cavalheiro, e o peão, que é o brinquedo. Né? Certamente vocês já viram isso alguma vez na vida, né? Então, aqui, turma, ó, tem o resumo, né? Sinônimos, vocábulos de sentidos iguais ou aproximados. As obras na estrada vão interromper o movimento de veículos, as obras na rodovia vão obstruir o fluxo de veículos. Antônimos, vocábulos de sentidos opostos. Tumultuava seu coração um profundo amor e um contido ódio. Homônimos, da mesma grafia e pronúncia. Quando é a mesma grafia e pronúncia, é o quê? Turma, homônimos perfeitos, né? Você pode colocar até aqui do lado, não sei se eu coloquei isso aí para vocês, né? Homônimo perfeito. Da mesma grafia apenas, homógrafo, né? No caso, molho e molho, porque é escrito igual, mas a pronúncia é diferente. Da mesma pronúncia apenas, ó, sexta com C no início e sexta com S no início, né? E no meio aqui é com S, com X. Da mesma pronúncia, então vai ser homófono. E os parônimos, né, que são vocábulos semelhantes na pronúncia e na grafia. Emergir, que é subir, aparecer na superfície, e emergir, que é afundar. Tudo bem até aqui, senhoras e senhores? Jean, sim, meu querido, nós estamos na semana de revisão. Primeiro ano, não é semana de revisão? Primeiro ano, é semana de revisão? Rafael Cuba está respondendo, sim, Breno, sim. Por isso, Jean, quando é semana de revisão, o professor revisa o conteúdo. Eu estou explicando o conteúdo para vocês. Ué, você não leu os recados na agenda, não? A coordenação sempre envia, Jean. É só você se informar que certamente está lá, tá, meu querido? É isso aí, Breno. Então, olha só. Aqui, gente, tem a expressão idiomática, né, de paráfrase, polissemia, ambiguidade, né? Então, a expressão idiomática é toda expressão formada por um grupo de palavras que constitui uma escritura fixa,
As palavras não podem ser mudadas em sentido único. Aquele cara acha que tem um rei na barriga. Quer dizer, o que é isso, né? Significa que o cara é muito convencido, que o cara se julga o melhor de todos, né? Ó, comer com os olhos, olhar para alguma coisa, desejando, com o rabo entre as pernas, submissa, acovardado, dar pérola aos porcos, desperdiçar algo valioso, empurrar com a barriga, deixar para fazer depois, fingir-se de morto, é um sonso, né, gente? Pôr as barbas de molho, preparar para algo desagradável, trocar os pés pelas mãos, atrapalhar-se, confundir-se, unir o útil ao agradável, fazer algo que produz resultados, que dá satisfação, ver a luz no fim do túnel, perceber a solução, o fim de um problema, ou situação ruim. Paráfrase, né, turma? Eu acho que eu já falei isso para vocês, eu acho que foi em literatura que eu falei, né? É todo enunciado, frase, texto ou texto, que estabelece com outro enunciado uma equivalência geral de sentido. Uma paráfrase pode ser empregada com diferentes finalidades. Por exemplo, reapresentar de maneira mais simples o conteúdo de um texto difícil, exprimir determinadas intenções em relação ao texto original, ajudar a memorização dos conteúdos do texto quando estamos estudando, possibilitar a citação de opiniões e ideias sem transcrevê-la literalmente do texto original. Ou seja, você não vai transcrever de um texto que já existe, mas são ideias parecidas, que não mudam, né? Deixa eu ver aqui. Professor, quais capítulos do livro vai cair para a prova de gramática? Ué, eu estou falando aqui, é o 3 e o 4. Ana Clara, é o 3 e 4. Eu acho que ele já falou sim, Ana Clara, já. 3 e 4, se não me engano, Zé Rafael. Quando ele falou, eu devo ter caído na aula. Ok, falei de novo agora então. Rafael, uma possibilidade, agora uma palavra de nosso patrocinador. Professor da Batista de avisar que a net deve estar ruim. Ok, Maju. Lanchonete do Renatão, 7 anos de experiência e mais de 1.000 sabores disponíveis. Lanchonete do Renatão. Venha comer o Renatão. Sim. O que você entendeu disso, Rafael? Rafael Cuba, meu aluno querido. Por nada, Ana Clara, imagina, querida. Rafael, o que você imagina disso aí? Rafael, você pode explicar para o seu professor? Sim. Então, lanchonete do Renatão, 7 anos de experiência, mais de 1.000 sabores disponíveis. Lanchonete do Renatão, venha comer o Renatão de 4. Quando a gente fala de 4, é que a gente está caído por alguma situação, né? É como se nós estivéssemos extremamente encantados por aquilo. Nossa, ele está de 4 pneus arriados por alguém. Só que a gente sabe que essa questão de 4 tem uma conotação sexual, né, turma? Então, isso que o Rafael está falando é exatamente, fica uma coisa esquisita. Porque aí não vai dar a entender que nós estamos realmente com muita vontade, ou então nós estamos apaixonados pela comida que aquela lanchonete está servindo. Que nós estamos, sei lá, de repente, sendo vulgar ao retratar sobre um ato sexual, uma posição de um ato sexual. Então, realmente é uma propaganda extremamente deselegante, né, Rafael? Que vai gerar uma ambiguidade, todo mundo vai falar sobre isso. Né? Imagina uma propaganda dessa. Ou então, de repente, Rafael, ele fez isso até para causar uma polêmica, né, gente? E atrair o público, né? Porque vão falar tanto disso que com isso está divulgando o trabalho dele. Né, Maju? Tem coisas que a gente tem que pegar e ficar quieto. A partir do momento que você fale muito daquilo, aquilo vai ganhar uma proporção que você não queria que ganhasse. Mas só pelo fato de você estar falando toda hora e rememorando, aquilo vai acabar crescendo de uma forma que não deveria, turma. Sim, Maju, essa coisa da natura, né? Gente, pessoal, é dose, né? Que pessoal, né? Tanta coisa para se preocupar, o pessoal lá está preocupado com a Tami, né? Que gente maluca. Também nem, eu não sei o que vocês pensam sobre, né, gente? Mas também o que vocês pensarem é um respeito, né?
Sei lá, eu acho que tem muita coisa para ser falada do que as pessoas estarem se preocupar. Pô, tem pai aí que deixa a mãe solteira, não cria o filho, porque a menina é trans, está criando o filho, estão preocupados com ela. Pô, pelo menos a criança tem um pai, gente. Eu penso assim. Mas também, né? Aí tem aquela história: homem é homem, mulher é mulher. Sei lá, hein? Não quero falar disso aí, não, Rafael, porque depois a gente vai acabar. Ô, Maria Júlia, daqui a pouco a gente vai começar num debate que não tem nada a ver. Aí vai parecer que é aula de filosofia e eu estou em gramática. Gente, polissemia, né? No caso, balanço, são os vários sentidos de uma palavra. Então, o balanço, nome de um brinquedo, movimento pendular de vai e vem, levantamento e exame de uma situação, análise, resumo contábil do patrimônio de uma empresa. Então, são os vários significados que uma palavra pode e deve ter. Certo, turma? Estão entendendo o que eu estou falando? Ô, gente, quantos são na sala de vocês? Eu não lembro, são 30 e pouco, né? Mais de 300? Entendi. 30, Cuba. Ué, 30 ou 32? 30? Você tem 20, né? 19, né? Porque 20 comigo. Vai ser muito engraçado, gente. Que horas que nós começamos? 11h40? Começamos 11h40, né, turma? Foi. Então tá, Breno. Obrigado. Então, a polissemia, tudo bem até aqui? Eu dei até o exemplo da rosa, né? E aqui está dando o exemplo do balanço, né? Então, vamos aqui, ó. Polissemia é uma propriedade fundamental das línguas humanas, que sem ela não poderiam funcionar eficientemente. Seria impraticável dar um nome separado a cada coisa, incluindo aquelas que nunca vimos. A polissemia confere às línguas a flexibilidade do que elas precisam para excluir todos os inúmeros aspectos da realidade. Consequentemente, a maioria das palavras são polissêmicas em algum grau. Ok. Bem, eu acho que polissemia eu não preciso falar mais, né, turma? Porque todo mundo já sabe que polissemia é um sentido diferente das possibilidades. Agora, o que seria algo ambíguo, né? Rafael deu um exemplo de ambiguidade para a gente, que foi a própria lanchonete, né? Aquele velho exemplo lá, minha gente, que eu falo sempre para vocês. Vamos lembrar que ambiguidade. Morte de bandidos, né, causa pânico na população. Ou seja, os bandidos mataram alguém ou alguém matou os bandidos. Certo? Então seria ambíguo. Seguro-chan, amarro-chan, seguro-chan, tchan, 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 tchan. Seguro-chan, no sentido de dificuldade, de controle emocional, mas também o chan voltado para o próprio órgão sexual, que essas músicas baianas, né, elas têm essa conotação sexual bastante aflorada. O próprio funk tem muito isso, né, gente? Funk do Rio de Janeiro. Anúncio do Egito Antigo. Para Faraó, vota em Ramsés II, os outros são umas múmias. Olha isso. Quer dizer, o corpo do morto, né? Ou então a pessoa, né, que vai receber o voto, né, gente? A nossa prova é a quarta, né, Breno, de gramática? A de literatura eu não sei quando é. Bem, turma, ambiguidade já foi, né? Então, aqui tem, ó, expressão idiomática, paráfrase, polissemia, ambiguidade. Bacana vocês, né, estudarem por aqui, que eu acho que é bem interessante. Estão prestando atenção aí às dicas que eu estou dando, turma? Yes.
IES? Quem tá falando IES? Maju? IES. Uhum. Então tá, então IES. Então agora, turma, eu acredito que é isso, né? Porque, exemplo, a prova de gramática é quarta, não é? Se a prova de gramática é quarta, eu tenho a quarta de manhã para dar aula para vocês, né? Uou! Deve ser. Deve ser, então tá, deve ser maravilhoso. Então, olha só. Parece Lohane isso, gente. É Lohane não, né? Deve ser, parece ser coisa de Lohane. Então, olha só, turma, eu vou pegar, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar Foi a Beth, eu acho. esse capítulo, eu vou deixar para hoje, e o capítulo 4 eu vou deixar para quarta, pode ser? Em primeiro ano. Pode ficar assim? Porque não adianta eu começar agora, porque vai ser coisa pra caramba. Dia 12 cai quando, Ana? Dia 12, eu acho que é quarta. Ih, dia 12 é quarta. Vê quanto que é gramática. Dia 12 é quarta. Então, literatura é quarta. Ah, na outra. Ih, então tem muita coisa, gente, ainda. Com vocês eu tô tranquilo. Meu problema era o nono ano. Então tá bom. Então tá ótimo. Então é isso, gente. Você ficou com alguma dúvida por aqui? Não. Não? Então é isso. Então eu vou encerrar aqui, tá? Fiquem bem, um beijo, tá? E se cuidem. Nossa, já teve gente que saiu. Olha isso, gente. Deus me livre. Beijo.